Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Galera, passeio desse final de semana foi aqui para Salesópolis. A gente deu um pulo na Cachoeira da Porteira Preta e depois a gente deu uma passadinha aqui, na nascente do Rio Tietê, no Parque Estadual Nascente do Rio Tietê de Salesópolis. Eu estou ao lado aqui da primeira queda d'água que tem o Rio Tietê. São 3.470 litros de água por hora nessa primeira nascente do rio. É claro que não é só essa nascente que vai formar o nosso Rio Tietê. São mais de 5.000 pontos de nascentes que temos aqui em Salesópolis que vai formar o rio. Detalhe, aqui a água é potável e dá para você tomar. E é bem leve, vale muito a pena a visita. A entrada do parque, R$ 8,00 por pessoa. Passeio a Salesópolis, a Cachoeira da Porteira Preta, dia 28 de janeiro. E fomos aí pegando a rodovia Ayrton Senna. Depois da sequência, pegamos a Serra de Mogi das Cruzes, passando rapidamente pela Serra de Mogi das Cruzes, seguindo o sentido Salesópolis. O primeiro ponto visitado foi a Cachoeira da Porteira Preta. Okay? O QR Code que vocês estão vendo na tela vai direcionar você para uma lista do MyMaps com todos os locais visitados. Então, uma ótima oportunidade para você conhecer e fazer esses mesmos locais. Vale muito a pena você fazer esse bate-volta. Muito perto de São Paulo, coisa de 1h30 de viagem só. De lá, a gente foi para a nascente do Rio Tietê. Vamos revisitar a nascente do Rio Tietê, esse rio tão importante para a cidade de São Paulo. Saindo do Parque Nacional do Rio Tietê, a gente retorna para a estrada, são 6 quilômetros aí de deslocamento de estrada de terra, e aí a gente deu uma paradinha para almoço no Rancho das Motos, um restaurante muito bacana que a gente vai ver as dicas na sequência. E depois disso a gente retorna para São Paulo. Foi um passeio super agradável, um dia muito bacana, apenas 180 quilômetros, entre ida e volta, muito legal para curtir. Pessoal, para ir para Salesópolis você tem duas opções. Você pode pegar ali a rodovia Trabalhadores, entrar em Mogi das Cruzes, paga um pedágio. Ou então, você pode seguir pela Trabalhadores, cair na Carvalho Pinto e entrar na entrada para Santa Branca e aí chegar até Salesópolis também. Ambos caminhos são muito agradáveis, as paisagens são bem legais, a gente acabou indo e voltando por Mogi das Cruzes dessa vez. Mas fica a dica aí também para poder fazer esse outro trajeto. Você pode ir por Mogi, voltar por Santa Branca, ou ir por Santa Branca, voltar por Mogi. Pedágio de todo jeito você vai pagar. Uma outra dica muito legal também é que a gente parou para fazer o café da manhã no posto BG, que fica na rodovia Ayrton Senna. Você tem posto BG dos dois lados da rodovia. Ele fica, quando a gente vai um pouco antes do primeiro pedágio, logo depois da entrada do bairro dos Pimentos, você tem um posto BG point total ali de todos os motociclistas no sábado de manhã, domingo de manhã. E quando você volta, você também tem um posto BG na Ayrton Senna do outro lado, um pouco também antes do pedágio, logo depois da passagem por Suzano. Fica a dica aí. Condição de via, Ayrton Senna dispensa qualquer tipo de comentário. Depois a gente pegou a Serra de Mogi das Cruzes. A Serra de Mogi das Cruzes velocidade bem reduzida, 80 km por hora, mas também é uma boa rodovia. Agora, saindo de Mogi das Cruzes para pegar Salesópolis, aí você sofre um pouco com a buraqueira. O prefeito de Mogi das Cruzes precisa dar uma atenção especial nesse aspecto, hein? Tá bem difícil de passar pela cidade. Depois disso, saindo de Mogi das Cruzes, sentido Salesópolis, aí a condição da estrada fica melhor. Vai boa até chegar na Porteira Preta, né? A Cachoeira da Porteira Preta, tranquilo, sem novidade.
300 metros de caminhada. E aí a gente já chega na segunda cachoeira. Pelo que eu tô vendo aqui, essa daqui é mais bonita. Tem uma queda de água maior do que a primeira. Vocês depois me deem aí a opinião de vocês. Saindo da cachoeira, a gente aproveitou para ir dar uma revisitada na nascente do rio Tietê, que fica já na divisa de Salesópolis com Paraibuna. Condição da estrada, boa até a entrada do Parque Nacional Tietê. Do Parque Nacional Tietê, aí a gente teve que encarar 6 km de terra. E a condição da estrada de terra já não estava tão boa. Claro, estrada de terra nunca é grande coisa, mas realmente já estava começando a ter bastante vinco de erosão na estrada, então fui obrigado aí com a moto bem devagar, e isso acabou gastando aí mais ou menos para fazer esses 6 quilômetros aí em torno mais ou menos de uns 30 minutos. Fica a dica. E depois a gente deu uma passadinha aqui, na nascente do rio Tietê, no Parque Estadual Nascente do Rio Tietê de Salesópolis. Eu estou ao lado aqui da primeira queda d'água que tem o rio Tietê. São 3.470 litros de água por hora nessa primeira nascente do rio. É claro que não é só essa nascente que vai formar o nosso rio Tietê. São mais de 5.000 pontos de nascentes que temos aqui em Salesópolis que vai formar o rio. Detalhe, aqui a água é potável e dá para você tomar. E é bem leve, vale muito a pena a visita. A entrada do parque, R$8 por pessoa. Demorou, hein? 200? Essa aqui mesmo. Trilhona. É essa aqui, bem. É aqui, ó. Aqui dá pra ver o olho d'água. Tem sim. É aqui o olho d'água, tá? Boa tarde. Como vai o senhor? Tudo bom? São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Pertinho do rio. Então, bebe a água da nascente do Tietê. Toda a zona leste de São Paulo é abastecida pelo sistema produtor do Alto Tietê. Olha, então uma gotinha d'água está caindo na torneira de vocês. A placa aqui vai estar indicando quando a nascente foi descoberta, no quarto centenário da cidade de São Paulo. A primeira data é a fundação, a segunda é quando a nascente foi oficializada. Estava limpa aqui no 94. Em pouco mais de 60 anos, a gente detonou esse rio de 12 milhões de anos, jogando lixo, esgoto, efeitos industriais e por aí vai. Tem que resgatar. Como é que resgata? Tratamento de esgoto, efeitos industriais e trabalhando na questão do lixo, sua reciclagem. Aí a gente limpa aí, tá? Como é que a água chega até a torneira da gente? Tudo chovendo para cabeceira. Chove aqui, alimenta os lençóis, um monte de nascentes vão se juntar, formar o rio, a partir de então eu vou ter água na torneira. Parou chuva de cabeceira do rio, vai reduzindo a quantidade de água para o nosso serviço lá. E para ver como é que brota o Tietê, vai lá naquele cantinho. Vocês vão olhar lá na fenda da pedra, bem no fundo. Primeiro botamento do Tietê. Lá no cantinho da pedra. Olha lá e desce lá para o espelho d'água. Devagar, lentamente, a água do lençol vai saindo. Praticamente essa água que está brotando aqui é da chuva lá do ano retrasado ainda, tá? As últimas chuvas que caíram nem chegaram aqui ainda. Olha só como é que funciona. Por que isso? Porque a gente fica 5, 6, 7 meses sem chuva, tá? E para renovar o lençol,
Tem que chover, aí chove, realimenta, vai descendo devagarzinho, aí começa o primeiro brotamento do Tietê. Boa tarde, tudo bem? Aqui, ó, eu acredito que se você filmar lá na sombra da taquarinha, você vai achar um olho d'água lá, ó. Lá na sombra. Aquela bolinha lá, ó. É que acho que está agitando um pouquinho a água. Aqui, ó, bem aqui. Esse é um brotamento, ó. É que se o olho é muito sensível, a gente quase não percebe ele. Sim. Dando zoom no celular, pode ser que enxergue. É um brotamento. Aqui tem um brotamento gota a gota enchendo o rio. Gotejando. Olha lá na frente pra vocês poderem ver que aqui é mais difícil pra ver, viu? Ali, ó, gota a gota. Olha lá. Ali, ó. Opa! Ali, ó. Gotejando, viu? Mas como é que só gota a gota enche o rio? Só essa vez, mais de 5 mil nascentes entrando dentro do rio principal. Então cada nascentezinha dessa vai ajudar a encher o rio. Saindo da nascente do Rio Tietê, a gente foi almoçar ali nos Ranchos da Mota. Rancho da Mota é um restaurante muito bacana e no sábado e no domingo ele costuma lotar na hora do almoço porque vai muita moto para lá. É uma grande oportunidade para você rever os irmãos e bater aquele papo, conhecer mais gente, fazer amizade. Muito legal mesmo. Toda essa pista de Salesópolis ali, próximo da nascente, você vai encontrar diversos restaurantes. Alguns deles que nós já fomos, como na Fazenda, o Inhaluz. Tem bastante opção para almoço, você não precisa se prender a uma só. Então é muito legal, mas vale muito a pena. O restaurante Rancho da Mota, antigamente você pagava por cabeça e comia à vontade. Agora eles alteraram e passaram a ser por quilo. No sábado estava R$ 58 o quilo. Sinceramente, eu achei mais vantajoso essa questão de comer por quilo. Fica aí essa dica para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo, desse vídeo, dessas dicas. E tem um detalhe que é muito legal. Quero já compartilhar com vocês. No passeio que nós fizemos agora para Salesópolis, lá na nascente do Rio Tietê, a gente já recebeu dica de um outro local em Salesópolis para visitar. Só que eu não vou fazer nenhum comentário. Eu vou deixar no suspense, vou deixar rolar. Nos próximos vídeos, com certeza, em algum momento, a gente volta para Salesópolis e aí a gente vai ter mais pontos turísticos para visitar. Detalhe, essa região é tão rica que eu já devo ter ido para lá umas 3, 4 vezes e tem vídeos diferentes falando sobre isso daí. Fique à vontade aí para assistir e pegar mais dicas. Muito perto de São Paulo, vale muito a pena. Ficando por aqui, até a próxima, pessoal.